Olá, eu sou o professor Otto Nanês, de Estudos Amazônicos, e o tema da aula de hoje será Cabanagem, Revolta Popular na Amazônia. Quem transita pela cidade de Belém pode não perceber, mas existem muitas referências sobre a cabanagem espalhadas pela cidade. São monumentos como o Memorial da Cabanagem, espaços de lazer como a Aldeia Cabana, praças como a Batista Campos e nome de bairros, linhas de ônibus, ruas, entre outros. Mas afinal, o que foi a cabanagem? A cabanagem foi uma revolta popular ocorrida no estado do Grão-Pará entre os anos de 1835 e 1840. O movimento teve origem nas insatisfações de parcelas das elites e das classes populares paraenses. A cabanagem recebeu esse nome pois a maioria dos participantes pertencia às classes populares e viviam em pequenas cabanas às margens dos rios. Mas o movimento cabano também contou com a participação de parcela das elites, das classes médias e do clero paraense. A cabanagem teve várias lideranças, e os diferentes grupos sociais que participaram do movimento tinham interesses e objetivos diferentes. Por isso, para muitos estudiosos, o mais correto é afirmar que existiram várias cabanagens dentro da cabanagem. A cabanagem teve início em Belém, no dia 7 de janeiro de 1835, mas no desenrolar do movimento, ela se espalhou pelo interior de toda a região amazônica. Entre as principais causas que podemos apontar para o surgimento da cabanagem estão: letra A falta de autonomia política do Grão-Pará. Nesse período, era o poder central quem escolhia o presidente da província do Grão-Pará, cargo que equivaleria ao governador nos dias atuais. As elites paraenses queriam maior autonomia política, desejavam poder escolher o presidente da província do Grão-Pará. Letra B. A manutenção dos privilégios das elites portuguesas. Mesmo após a adesão do Grão-Pará à independência, ocorrida em 1823, a elite portuguesa do Grão-Pará continuava a ocupar um papel de destaque na sociedade. Eles eram políticos, comerciantes, grandes proprietários de terras e escravos. A riqueza dessas elites portuguesas contrastava com a pobreza da população, o que gerava um forte sentimento de descontentamento. Letra C. A situação de miséria e exploração em que vivia a maior parte da população paraense. A maior parte da população, formada por indígenas, mestiços, brancos pobres e negros escravizados, livres ou libertos, amargavam uma existência miserável e muitas vezes trabalhavam para os ricos portugueses, a quem identificavam como os principais responsáveis pela sua condição de vida. Agora, vamos conhecer o contexto histórico em que ocorreu a cabanagem. Como vimos nas aulas passadas, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. Esse acontecimento marcou o início do primeiro reinado, que vai de 1822 até 1831. Durante esse período, a relação de Dom Pedro I com a elite política brasileira se desgastou, o que levou Dom Pedro a deixar o trono em abril de 1831 e retornar para Portugal. Com o trono vago, era preciso escolher um sucessor. Seu filho mais velho, Pedro II, era o sucessor por direito, mas na época tinha apenas 5 anos e, segundo a Constituição, a idade mínima para assumir o trono era 18 anos. A solução constitucional foi a nomeação de regentes para governar o Brasil até que o príncipe herdeiro completasse os 18 anos. Assim, teve início o período regencial. Vai ser durante o período regencial que vai estourar a cabanagem. Vamos entender um pouco melhor o porquê. O período regencial, que vai de 1831 até 1840, vai ser marcado por uma espécie de vazio de poder, devido à ausência de um imperador, o que favoreceu o surgimento de diversas revoltas. As elites de diversos estados vão questionar a autoridade dos regentes, ao mesmo tempo que vão buscar aumentar seus poderes políticos. No Grão-Pará, após as lutas pela independência, havia se formado 2 importantes grupos políticos: o filantrópico, que era liderado pelo cônego Batista Campos e que reunia os brasileiros que haviam sido partidários da adesão à independência, e o caramuru, que reunia os portugueses que antes defendiam a união com Portugal. Esses 2 grupos, filantrópicos e caramurus, disputavam o poder no Grão-Pará,
e ambos se ressentiam com o fato da regência interferir nos assuntos políticos do Estado, pois, como já dissemos, era o poder central que escolhia o presidente da província do Grão-Pará. Esses grupos buscavam conquistar o apoio dos presidentes da província indicados, mas quando o mesmo não atendia aos seus interesses, não reconheciam a sua legitimidade e o derrubavam do poder. Assim, percebam, as elites paraenses ousavam desafiar as ordens do poder central e desejavam poder escolher o presidente da província, obviamente visando favorecer os seus próprios interesses. Ao mesmo tempo, a maioria da população paraense, formada por indígenas, mestiços, brancos pobres, negros escravizados e libertos, continuavam a amargar uma existência de pobreza e exploração, e nutriam um sentimento negativo contra os portugueses, a quem atribuíam a causa de seus infortúnios. É nesse contexto de crise do poder central, de desejo de maior autonomia política e de insatisfação das classes populares paraenses que vai estourar a cabanagem. Agora vamos conhecer alguns acontecimentos importantes para o início da cabanagem. No dia 2 de dezembro de 1833, chegou a Belém, nomeado pela regência, o novo presidente da província, Bernardo Lobo de Souza. No poder, Lobo de Souza impôs uma série de medidas que desagradaram as elites paraenses, tanto do lado dos filantrópicos como dos caramurus, e que também desagradaram ao povo. Porém, a medida que deu início a uma crise foi a ordem de prisão para alguns padres acusados de promover desordem. Essa medida desagradou o bispo do Grão-Pará, Dom Romualdo Coelho, que acusou Lobo de Souza de fazer parte da maçonaria e de perseguir a Igreja Católica, o que colocou a população contra o novo presidente da província. Aproveitando-se desse clima de insatisfação popular, Batista Campos intensificou seus ataques contra Lobo de Souza, que reagiu mandando prender Batista Campos e seus aliados. Ao saber da ordem de prisão, Batista Campos fugiu de Belém e se refugiou no Acará, onde se encontrou com alguns de seus aliados, entre eles Félix Malcher, Francisco Vinagre e Eduardo Angelim. Guardem esses nomes, pois todos esses homens tiveram papel destacado na cabanagem, se tornando lideranças do movimento. Mas a perseguição a Batista Campos e seus aliados prosseguiu, e durante a fuga, Batista Campos, que era um homem de idade e que estava com um ferimento infeccionado, veio a falecer. Já Félix Malcher foi capturado e preso. Porém, a morte de Batista Campos não representou o fim da oposição ao governo Lobo de Souza, pois, no dia 7 de janeiro de 1835, Francisco Vinagre e seus homens conseguiram se infiltrar na cidade de Belém, tomaram o arsenal de armas e marcharam rumo ao palácio do governo, aos gritos de morte aos portugueses e aos maçons. Os revoltosos assassinaram o presidente da província, Lobo de Souza. Em seguida, libertaram da prisão Félix Malcher, que foi aclamado presidente da província. Era o início da cabanagem. Após a tomada do Palácio do Governo, teve início os governos cabanos. Os cabanos, nessa fase, tiveram 3 importantes lideranças: Félix Malcher, Francisco Vinagre e Eduardo Angelim. No poder, as lideranças cabanas tomaram medidas semelhantes. Declararam fidelidade à monarquia e que não desejavam se separar do Império Brasileiro, mas que desejavam maior autonomia política para o Grão-Pará. Exigiram que as massas cabanas depusessem as armas e retornassem ao trabalho, e reprimiram os setores mais radicais do movimento cabano. Essas lideranças buscavam, assim, restabelecer a ordem no Grão-Pará. Um fato importante que vocês precisam entender é a alternância de lideranças na cabanagem. Houve uma grande alternância de líderes cabanos, e esses líderes se mantinham no poder por breves períodos. Félix Malcher esteve à frente do governo cabano de 7 de janeiro a 20 de fevereiro, Francisco Vinagre de fevereiro a junho e Eduardo Angelim de agosto a maio. Como explicar esse fenômeno? Para compreendermos, é necessário que vocês percebam que os principais líderes cabanos eram homens que faziam parte das elites paraenses. Eram grandes proprietários de terra, senhores de escravos, comerciantes, e que esses homens viam na cabanagem um meio para alcançar seus interesses pessoais. Para essas lideranças, após chegar ao poder, não interessava promover profundas mudanças sociais no Grão-Pará. Por isso, tratavam de rapidamente pacificar o Estado e fazer acordos com o governo regencial.
Contudo, para as massas cabanas, a cabanagem era algo muito maior. A cabanagem era um meio para mudar suas vidas. Assim, essas massas, ao perceber que suas lideranças não atendiam aos seus desejos, deixavam de apoiá-las, retirando das mesmas a sua legitimidade e as derrubando do poder. Chegamos ao fim da primeira parte da aula sobre cabanagem, revolta popular na Amazônia. Na próxima aula, vamos conhecer mais sobre as massas cabanas e os diferentes objetivos que esses grupos possuíam com a cabanagem. E vamos conhecer também qual foi o desfecho da cabanagem no Grão-Pará. Com essa aula, vocês serão capazes de resolver a nossa primeira atividade sobre cabanagem. Bons estudos!